nós fomos criados para vivermos para Deus. E este propósito da criação divina se cumpre nos eleitos, porque serão eles que serão trabalhados em santificação para terem formado neles o hábito de santidade que prosseguirá em crescimento até que seja perfeito no céu. Nós concluímos, portanto, que não pode haver verdadeira obediência no que se refere à vontade de Deus sem o hábito de santidade. Aquele que diz que obedece a Deus deve estar em comunhão com Ele, deve andar com Ele, assim como se diz na Bíblia desde o princípio, nos exemplos de Enoque, Noé e Abraão. Eles tinham prazer em Deus e na sua vontade. Eram seus amigos verdadeiros porque amavam fazer a sua vontade e cumprir os seus mandamentos, porque haviam se habituado a isto. Já não poderiam viver de outra forma. É a isto que Jesus se refere quando diz que somos seus amigos se fizermos o que Ele nos manda fazer. E é de fato assim, porque no que se refere a obedecer a Deus, nós provamos que somos de fato seus amigos pelo modo com que amamos e fazemos a sua vontade. Nós não obedecemos os seus mandamentos de modo interesseiro, com vistas a sermos considerados seus amigos, mas o fazemos espontaneamente, de livre escolha e vontade, porque Ele é todo o nosso prazer e razão de ser da nossa vida. E quem implantou este sentimento, esta disposição interior no nosso coração, esta amizade sincera por Deus, foi o Espírito Santo, porque todos nós, antes da nossa conversão, éramos inimigos de Deus, e o Espírito Santo operou esse trabalho em nós em cumprimento ao desígnio do próprio Deus, que havia determinado trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, e nos dar um tal coração que jamais se afastasse dele, e que amasse e cumprisse os seus mandamentos, como podemos ver em Jeremias 32:40 e Ezequiel 36, 25 a 27. Mas é pelo trabalho progressivo do Espírito Santo na santificação que aprendemos a ser obedientes ao Senhor da maneira pela qual convém sermos obedientes. Isto porque não é incomum que novos convertidos sejam encontrados fazendo a própria obra deles para agradarem a Deus, porque não estão ainda amadurecidos para discernirem a vontade do Senhor, de modo que possam fazer a obra que Deus designou para eles, e não a obra que é da própria vontade e imaginação deles. Então, se foi o Espírito Santo que nos tornou amigos de Deus, pelo Espírito de Santidade que foi implantado em nós, devemos continuar submissos ao Espírito Santo depois da regeneração, para que Ele possa manter em contínuo as operações renovadoras esse mesmo espírito de amizade em nós, de modo que, em vez de termos prazer no pecado, tenhamos prazer nos mandamentos de Deus e um desejo intenso de viver para honrá-lo e fazer a sua vontade. É aqui que entra a necessidade de vigilância para mortificar a carne e não seguirmos a disposição da natureza terrena, toda vez que ela se levantar em insinuações para condescendermos com aquilo que é pecaminoso e que desagrada a Deus. Como também precisaremos de diligência para nos dedicarmos à adoração, à oração, à meditação na palavra e a todos os demais deveres que nos conduzirão a manter as operações do Espírito Santo em nós e a recebermos revelações contínuas de qual seja a vontade expressa e atual de Deus para nós. Então, este hábito de santidade é preservado em nós pelas ações poderosas e constantes do Espírito Santo. E a razão e a fonte deste trabalho do Espírito estão em Cristo, a nossa cabeça, da qual emana toda virtude e poder para nós pelo Espírito. E se isto não fosse de fato sempre continuado, tudo que está em nós, de si mesmo, morreria e murcharia.